Olá, crianças! Novamente estamos aqui, né? Agora na aulinha de ciências, página 85. Vocês se recordam que na semana passada nós falamos dos alimentos construtores, reguladores e energéticos? Cada um deles, né, tem as suas funções. Aqui, os construtores, temos alguns exemplos, né? Leite, queijos, peixe, carne, né? Ovos. Para que servem os alimentos construtores? Ó, nós temos aqui, fornecem os nutrientes necessários para formar as estruturas do nosso corpo, como a pele e os ossos, tá bom? Os energéticos, alimentos ricos em nutrientes que fornecem energia para que o nosso corpo possa realizar atividades do dia a dia. E os reguladores são aqueles que fornecem nutrientes fundamentais para que o nosso corpo funcione adequadamente e resista a doenças, tá bom? Para o nosso corpo ficar bem forte. Aqui estão os reguladores, alguns exemplos, e os energéticos, tá bom? Temos essa tabelinha aí com alguns exemplos. Hoje nós iremos falar das plantas medicinais e a fabricação dos medicamentos, né? Vamos ver o que diz aí para nós. As plantas são utilizadas há muito tempo pelos seres humanos para o tratamento de algumas doenças. Os vegetais utilizados para essa finalidade são conhecidos como plantas medicinais, né? Então, o que disse aí? Que as plantas que os seres humanos utilizam para tratamento de doenças, nós vamos chamá-las de plantas medicinais, certo? Elas podem ser usadas em sua forma natural, ou seja, da mesma maneira que se encontram no ambiente, ou em formas de chás, de pomadas, entre outros. Então, a gente pode pegar a plantinha, né, e usar já como medicamento, ou também comprar medicamentos feitos das plantas, né, que são as pomadas, os chás e alguns outros aí também que nós veremos mais à frente. Aqui nós temos a imagem de um chá, né, feito a partir de folhas de erva cidreira, né, uma planta medicinal. Muita gente gosta de tomar esse chazinho aí de erva cidreira, tá? Os vegetais também são utilizados como base para a produção de medicamentos. Nestes casos, o medicamento geralmente é feito apenas como uma parte da planta. Então, quando eu for fazer, né, quando fazem, né, os medicamentos com vegetais, é utilizada apenas uma das partes desses vegetais, tá? Não é utilizado ele inteiro. Por um exemplo, vai usar só o caule ou vai usar só a folha, né? Depende qual planta que se quer utilizar para formar esse medicamento, tá bom? É comum as pessoas pensarem que por se tratar de um elemento natural, as plantas não fazem mal algum para o ser humano. Porém, como você verá nas próximas unidades, assim como outros alimentos, precisamos ter cuidado ao consumir determinados vegetais, especificamente se forem utilizados para o tratamento de doenças. Então, o que diz aí, gente? Não é porque é uma planta, né, que é um elemento natural que vem da natureza, que nós podemos usar eles sem ter cautela. Tudo tem a sua medida. Não devemos usar nem pouco, mas também não podemos usar muito, porque se for utilizado para tratar as doenças, pode fazer até mais mal, né? Se utilizarmos em quantidade exagerada. Então, tudo tem uma medida, tá bom? Como os remédios que nós tomamos também, eles têm que ter uma medida, né? Não podemos tomar nem pouco nem muito, senão acaba fazendo mal, né? Aqui nós temos outras relações das plantas com os seres humanos. Então, vamos lá. Como você aprendeu na unidade anterior, as plantas fabricam seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para realizar esse processo, elas utilizam um gás presente no ar, que em excesso pode nos fazer mal, chamado de gás carbônico. Então, gente, vocês sabem, né, que quando a plantinha ela produz seu próprio alimento, isso se chama fotossíntese. O que a plantinha faz? Elas tiram do ar o gás carbônico, né? E quando elas soltam o quê? Gás oxigênio para nós. Então, elas nos ajudam na nossa respiração, tá bom? Ó,
Depois as plantas liberam um outro gás, o oxigênio, foi o que eu acabei de falar, que é importante para o nosso corpo, porque participa do processo de respiração que libera a energia de que precisamos para viver, certo? Então, aqui temos uma imagem desse processo de fotossíntese. Como que funciona? Ó, olha a flechinha do sol, do gás carbônico e da água indo para a planta, né? Entrando na planta. São elementos que ela precisa, certo? Quando ela faz esse processo, né? Depois de todo esse processo de produção do alimento, que é o processo de fotossíntese, ela libera ó, a flechinha saindo para o ambiente o gás carbônico, que é o que vai ajudar na nossa respiração, tá bom? Na página 87, disse assim também: os seres vivos que são capazes de realizar a fotossíntese são grandes responsáveis pela produção de oxigênio no planeta, né? No caso, as plantas. Sendo assim, as plantas presentes em grandes centros urbanos, por exemplo, ajudam a melhorar a qualidade do ar em que respiramos. Então, em cidades muito grandes, quanto mais plantas tiver, melhor. Por quê? Essas plantas vão ajudar na produção do gás oxigênio, né? Porque a poluição nessas cidades grandes é muito, tá? Elas soltam muita fumaça, né? Dos carros, dos ônibus. E aí, se a gente tiver essas árvores, elas vão o quê? Ajudar a liberar mais gás oxigênio e ajudar na respiração de quem mora nessas cidades grandes, tá bom? Além das relações citadas anteriormente, como alimentação, medicamentos e manutenção da qualidade do ar, há também uma outra relação entre os seres humanos e as plantas, que ocorre quando elas são utilizadas como decoração. É comum encontrarmos plantas decorando casas, consultórios médicos, escritórios e outros ambientes que frequentamos. As plantas que são utilizadas para esse fim são chamadas de ornamentais. Então, plantas utilizadas na decoração dos lugares recebem o nome de plantas ornamentais, tá bom, gente? Então, as plantas nos ajudam na nossa alimentação, na produção de alimentos, manutenção da qualidade do ar e também, né, na decoração. Muita gente gosta de colocar plantinhas na decoração, né, gente? Ó, ambiente decorado com plantas e uma sala de espera decorada com um vaso de planta. Página 88. Tem mais alguma coisa que as plantas nos ajudam, tá? As crianças costumam utilizar as plantas em suas brincadeiras, subindo em árvores ou utilizando-as como esconderijo. Utilizar as plantas no lazer é outra relação que os seres humanos estabelecem com os vegetais. Temos aqui criança brincando em uma árvore e uma criança lendo embaixo de uma árvore. Então, além daqueles 4 exemplos que eu citei, as plantas ainda nos ajudam, né, no lazer. Podemos brincar de subir na árvore, para contar na brincadeira, né, fechar os olhos na brincadeira de pique-esconde. Podemos também apenas sentar embaixo de uma árvore para ler um livro. Então, as plantas são tudo de bom, gente. Elas nos ajudam, assim, em muitas coisas, né? Elas são muito importantes, tá bom? Aqui disse: ao brincar na natureza, devemos ter cuidado para não prejudicar as plantas e os animais presentes naquele ambiente. Lembre-se de que fazemos parte da natureza e devemos respeitar todos os demais componentes do ambiente. Então, o que diz? Que quando estamos na natureza, né, brincando, devemos o quê? Respeitar as plantinhas, não machucar os animais, né, não estragar as plantas, tá, gente? A gente deve o quê? Preservar, para sempre ser um ambiente gostoso e que tem bastante ar fresquinho para nós respirarmos, tá bom? E na página 89, nós temos indicações de livros, né? E da internet. Se quiserem, vocês podem ver aqui, pesquisar esses livros e dar uma lidinha, são muito legais. E os sites dá para pesquisar aí no computador mesmo, tá bom? Peçam a ajuda de um adulto que vocês vão conseguir. Na página 90 e 91, nós temos o quê? Uma tarefinha, página 90 e 91, que diz assim: que tal ver de perto os tipos de vegetais que nos servem de alimento? Faça uma visita ao supermercado ou a uma feira, né? Para nós observarmos frutas, legumes e vegetais.
Gente, nós estamos o quê? Em época de quarentena. A professora não quer que ninguém vá lá no supermercado nem à feira, tá bom? O que que acontece? Todos vocês já foram a um supermercado, tá? A feira talvez não, mas a maioria já foi. E ao supermercado todo mundo já visitou, né, gente? O que que vocês têm que fazer aí? Desenhar 3 frutas, né? Que vocês viram já no mercado, né? Desenhar 3 frutas e escrever o nome delas e pintar bem bonito. Todas são frutos? Marca um X na resposta correta. Gente, se todas que vocês desenharam aqui foi que pediu para desenhar frutos, todas elas são frutos, né? Então façam um X aqui no sim. Página 91. Você conheceu algum legume novo durante a visita? Se sim, descreva o nome dele. Gente, não precisa nem ir ao supermercado para ter conhecido um legume novo. Vocês podem pesquisar na internet algum legume, legumes, vão ver algum legume que vocês não conhecem, tá? E aí vocês desenham e escrevam o nome desse legume novo aqui, tá bom? Eu mesma já tinha até ouvido falar de aspargo, porém eu nunca tinha visto. A primeira vez que eu vi um aspargo foi aqui no livro, tá? Porque eu não costumo comer esse alimento, né, esse legume. E aí eu conheci o aspargo. Vocês podem ter conhecido ele também ou outro que vocês quiserem pesquisar na internet. Depois de escolher esse legume, anotem se ele é raiz, se ele é caule, se ele é semente ou fruto, tá? Tudo vai depender do legume que vocês escolheram. E aqui desenhar e escrever o nome de uma verdura que vocês gostam de comer. Escolhe um tipo de verdura, desenha, pinta e escreve, tá bom? Essa é a tarefinha de ciências de hoje. Na aula de manhã, no período da manhã, a professora também conseguiu fazer esse mãos à obra aqui, tá bom? Com a turma. Temos uma obra da Tarsila do Amaral que se chama A Feira. Observando essa imagem, né, que foi feita lá em 1924, nós temos o quê? Muitas frutas, árvores, até flores, né? E aí perguntou quais partes das plantas que vocês identificam na obra, tá bom? Então vocês vão escrever frutos, vírgula, flores, vírgula, caule e folhas. São esses 4, tá? O caule aqui das árvores e as folhas. São essas 4 partes das plantas que vocês irão escrever aí. Letra B. Observe as relações entre as plantas e os seres humanos apresentadas no quadro a seguir e escreva quais foram representadas por Tarsila do Amaral em sua obra A Feira. Então, o que ela colocou aqui nessa obra pode ser alimentação, qualidade do ar, decoração, lazer ou fabricação de medicamentos. Acredito eu que vocês devam, né, identificar que tem coisas aí, os frutos ajudam na alimentação, vírgula. As folhas, né, ajudam na qualidade do ar e aqui os vasos de flores podem ajudar na decoração, tá bom? Então vocês vão escrever alimentação, vírgula, qualidade do ar e decoração, tá bom? Se quiser escrever mais algum outro, pode, tá? Não, tudo vai além da observação de vocês. Talvez vocês observem algo aí que pode servir para o lazer, algo que pode servir para a fabricação de medicamentos, então é da observação de vocês. Eu dei o meu exemplo, tá? Se quiser fazer igual, pode. Se quiser fazer diferente, pode também. Aí aqui teria que explicar. Então, na próxima aulinha a gente conversa sobre isso, tá? E por hoje nós encerramos essa aulinha de ciências aí na página 92.